Romanos 8 definitivamente não é a leitura formal de uma sentença de absolvição, sabe, num tribunal tranquilo e todo civilizado. Com certeza não. Segundo a acadêmica Beverly Roberts Gaventa, o que a gente tem aqui é o anúncio do fim de uma ocupação hostil. É, na verdade, o resgate cósmico de reféns. Nossa, isso é uma imagem muito provocativa. E captura perfeitamente o tom do texto. Porque, veja bem, o apóstolo Paulo não está apresentando um mero manual para melhoria moral do indivíduo. Como se a vida cristã fosse, sei lá, um projeto de autoajuda. Não é sobre tentar ser uma pessoa um pouquinho melhor hoje. Exato. O que ele descreve ali é a invasão de Deus no cosmos. O Espírito de Deus invadiu a nossa humanidade para trazer vida a corpos mortos. E para derrotar potências, né? Potências que a Gaventa faz questão de tratar não como conceitos abstratos, mas entidades reais. É muito interessante isso. Ela escreve essas palavras com iniciais maiúsculas: o pecado e a morte. O pecado e a morte como pessoas? Na leitura dela, essas forças são verdadeiros senhores de escravos, sabe? Forças que mantinham a humanidade num cativeiro absoluto. Bom, a partir desse insight que é quase explosivo, a missão da nossa análise de hoje é dissecar esse 8º capítulo da Carta aos Romanos. O Everest da teologia. Exatamente. Historicamente, no meio teológico, esse texto é considerado o verdadeiro Everest. O ápice da segurança da salvação. Sem dúvida. O nosso objetivo neste mergulho no texto é entender a arquitetura desse capítulo. Mas antes da gente entrar nos versículos em si, para situar quem acompanha esse estudo, como Romanos 8 se encaixa no grande argumento da carta? É uma boa pergunta. Porque parece que Paulo está saindo de um vale muito escuro, lá no capítulo 7, direto para o topo da montanha, não é? É uma transição que pode até dar vertigem se a gente não entender a estrutura por trás. E aqui o exegeta Douglas Moo oferece um mapeamento estrutural muito lúcido. O que ele diz? Ele demonstra que os capítulos 5 a 8 formam o que a gente chama na literatura antiga de um quiasmo. Um quiasmo? Isso. Para quem não está muito familiarizado com o termo, pense num quiasmo como uma estrutura em formato de espelho, ou, para ficar mais fácil, como um sanduíche. Um sanduíche teológico. Um sanduíche bem recheado. As fatias de pão nas extremidades tratam do mesmo tema, enquanto o recheio no meio lida com uma questão diferente. Certo. Então, o bloco inteiro começa na primeira fatia de pão, ali no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Ali ele estabelece a garantia absoluta da glória futura para aqueles que foram justificados por Deus. É uma introdução muito gloriosa. Mas aí logo a coisa desce para as trincheiras da realidade humana, né? Desce ladeira abaixo. O recheio desse sanduíche é bem denso. E problemático. Perfeito. O argumento do apóstolo desce aos problemas mais espinhosos da nossa condição humana. O capítulo 6 lida com o domínio, a tirania do pecado. E o capítulo 7, que a gente estudou antes, mergulha naquele dilema da lei mosaica e da fraqueza do homem, aquela luta interna dilacerante. Exato. E então o texto ressurge triunfantemente agora no capítulo 8, que é a outra fatia do pão. Fechando o quiasmo. Fechando o espelho perfeito do início do capítulo 5. A garantia da glória futura é retomada, mas, quer dizer, agora o foco muda radicalmente para mostrar como essa glória é mediada pelo Espírito Santo. Pela ação direta do Espírito. Sim, e é imperativo a gente lembrar do gênero literário desta obra, né? É uma carta teológica, quase um tratado formal. E foi escrita por uma igreja na capital do Império, que estava profundamente dividida. Culturalmente dividida entre cristãos judeus e cristãos gentios. E como aponta o teólogo Thomas Schreiner, a grande genialidade de Paulo aqui é mostrar que as promessas do Antigo Testamento, aquelas feitas exclusivamente a Israel... Como a promessa do Espírito e da ressurreição. Isso, a ressurreição no último dia, a herança, tudo isso está sendo transferido e cumprido na nova comunidade da aliança, a Igreja, que agora abraça tanto judeus quanto gentios em pé de igualdade. É uma mudança de paradigma enorme.
Mas, bom, antes de começarmos a destrinchar as passagens específicas, eu acho que precisamos apresentar o DNA teológico dos 3 comentaristas que baseiam o nosso estudo de hoje. As nossas lentes de leitura. Sim, as lentes. Isso é vital para que os nossos ouvintes compreendam por que, por vezes, esses gigantes da erudição parecem olhar para o mesmíssimo texto e tirar conclusões que puxam para lados bem diferentes. Exatamente. É uma excelente precaução metodológica a gente fazer isso. Vamos lá. Começando pelo Thomas Schreiner. Ele lê o texto através de uma lente que chamamos de História da Redenção. Ele tem uma forte ênfase na ontologia. Na natureza do ser. Isso. A metodologia dele é a exegese histórico-gramatical, bem clássica. O Schreiner faz questão de unir a justificação forense... E forense aqui significa o aspecto puramente legal de tribunal, certo? Exatamente. Onde o juiz declara o réu inocente. Exatamente. Ele une essa justificação forense de tribunal à transformação moral real do crente. Para ele, Romanos 8 é o cumprimento cabal da nova aliança lá do Antigo Testamento. O tribunal celestial dita as regras da realidade para o Schreiner. Perfeito. Em contrapartida a essa visão mais voltada para o tribunal, a gente tem a Beverly Roberts Gaventa. Que tem uma pegada bem diferente. Muito. A lente dela é distintamente apocalíptica e retórica. Para Gaventa, o texto pulsa com um conflito cósmico. Como a gente falou no início, ela enxerga o capítulo como um campo de batalha e não como um tribunal. É guerra. Guerra aberta. O pecado e a morte não são só comportamentos falhos ou o fim biológico da vida. São potências ontológicas, forças inimigas reais contra as quais Deus declarou uma guerra sem quartel. E aí a nossa terceira voz, que muitas vezes serve como o fiel da balança, é o Douglas Moo. O Moo é mais analítico, né? Ele atua predominantemente como o pensador lógico e estrutural do debate. A lente dele é focada em mapear o fluxo do argumento paulino. Passo a passo. Ele observa como Paulo, que era um ex-fariseu, utiliza métodos bem rigorosos de argumentação judaica. Ele foca intensamente na segurança escatológica. Em termos simples, o Moo quer provar, através da lógica interna do texto, a certeza inabalável do futuro do crente no juízo final. Isso mesmo, lógica pura. Então, com esse mapa na mão, vamos direto ao núcleo do nosso estudo. O capítulo abre nos versículos 1 a 4 com aquela declaração que todo mundo conhece. Monumental. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O peso sai das costas. O consenso mínimo e inegável entre os 3 estudiosos é que o peso da condenação foi inteiramente removido. Mas olhando para os comentários, na superfície, parece uma lousa limpa. Só que quando a gente cava no vocabulário grego original, a coisa muda de figura. Há um tom muito mais agressivo nessa libertação. Sem dúvida. A mudança de tom está escondida bem no verbo. O versículo 2 diz que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Libertou. O verbo grego ali é euluterosen. E a Gaventa destaca algo fascinante sobre o contexto histórico romano no primeiro século. O que ela diz? Esse termo raramente era usado para descrever uma libertação espiritual abstrata. Aquela coisa invisível? Não. Era o vocabulário técnico, estritamente secular, associado à redenção física de escravos e prisioneiros de guerra. Uau! Então, quando o apóstolo Paulo usa essa palavra exata, a audiência original lá em Roma não pensa apenas num perdão de pecados invisível. De jeito nenhum. Eles literalmente ouvem o som de correntes de ferro se quebrando no mercado de escravos, após o pagamento de um resgate milionário. É um resgate formidável. E envolve o que Paulo chama de espírito da vida, que é uma frase que o Schreiner inteligentemente conecta de volta às raízes judaicas de Paulo. Ele aponta lá para o profeta Ezequiel. Aquela famosa visão do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37. Isso. A profecia de que o sopro, o espírito do próprio Deus, entraria em cadáveres ressecados e eles se levantariam como um vasto exército vivo. E o Schreiner argumenta que Paulo está declarando algo muito revolucionário aqui. A ressurreição escatológica, aquele evento que os judeus acreditavam que só aconteceria lá no fim dos tempos, já invadiu o tempo presente. Através da descida do Espírito Santo. Portanto, a razão pela qual não há condenação
É porque o crente já passou da esfera da morte para a esfera da vida de forma dinâmica. E essa nova vida habilita o crente a cumprir, ainda que de forma incipiente nesta vida, as justas exigências da lei moral de Deus. Exatamente. Mas essa invasão de vida parece nos empurrar direto para a zona de conflito. Sim, aquela descrita nos versículos 5 a 11. O texto contrasta de forma brutal a mentalidade da carne versus a mentalidade do espírito. Isso levanta uma questão interpretativa gigantesca, E muito prática. totalmente prática. Porque quando Paulo fala em andar segundo a carne, que é o termo grego katasarka, e ter a mente da carne, o que isso realmente significa? A gente costuma ler isso só como a dificuldade de manter um padrão moral no dia a dia, sabe? Mas é aí que as abordagens do Schreiner e da Gaventa nos forçam a repensar esses nossos pressupostos modernos. Para o Schreiner, interpretar isso como um mero deslize moral é esvaziar o texto. É superficial demais. Ele argumenta fortemente que a distinção aqui é ontológica. O apóstolo está descrevendo duas naturezas fundamentais. Dois reinos. Dois reinos ou esferas de domínio que são mutuamente excludentes. Na exegese dele, o verdadeiro cristão, em sua essência, não está na carne. Ele não pertence mais a esse reino. O cristão pode sofrer influências, tentações, ele cai. Mas a sua esfera de existência fundamental agora é o espírito. É uma descrição de status de ser, né? De cidadania. Não é um simples boletim de comportamento. É muito mais profundo. E a Gaventa concorda com a gravidade absoluta dessa situação, mas olha, a análise que ela faz do vocabulário grego aqui me deixou maravilhada. Eu li as anotações dela sobre o verbo usado para ter a mentalidade e destruiu completamente a visão que eu tinha. E qual é o pano de fundo que ela resgata para essa expressão? Ela foca no verbo froneu. Nossas Bíblias geralmente traduzem de forma suave como pensar ou inclinar-se para. Ter a mente voltada para algo. Isso, mas a Gaventa nota que nos textos gregos clássicos, tipo nas obras do historiador Heródoto, o verbo froneu denota partidarismo. Partidarismo? Sim, tem um significado estritamente militar e político. Significa escolher um lado, aliar-se a uma facção e literalmente vestir a camisa de um exército em tempos de guerra declarada. Espera, isso muda tudo. Então, ter a mente da carne não é simplesmente ter pensamentos impuros ou falhar numa lista de regrinhas religiosas. É cometer traição cósmica. É literalmente traição militar. É militar ativamente contra o Criador, é ser um soldado voluntário do império do pecado. Em nítido contraste, estar no espírito não é flutuar numa nuvem de santidade passiva. É alistar-se nas fileiras divinas nessa vasta guerra cósmica. A síntese teológica que a gente extrai combinando essas duas visões é ímpar. A ocupação do Espírito Santo em nós não apenas traz fôlego de vida a corpos mortos, mas muda a nossa bandeira. A nossa lealdade política e militar cósmica. E essa mudança colossal de lealdade nos leva inevitavelmente para o próximo bloco, os versículos 12 a 17, onde o foco muda da guerra para a família. A questão da filiação e adoção. Paulo diz de forma emocionante que recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O termo grego crucial aí é uiotésia. O problema é que quando nós lemos sobre adoção hoje, nossa mente moderna imagina imediatamente um orfanato. Aquela adoção afetiva, né? O acolhimento de um bebê vulnerável. Mas eu imagino que esse não era o quadro que os leitores romanos de Paulo tinham em mente, de jeito nenhum. De forma alguma. A Gaventa nos presta um serviço essencial aqui para nos proteger desse anacronismo. O contexto jurídico romano daquela época era radicalmente diferente. A adoção romana, a uiotésia, não tinha nada a ver com o resgate de crianças necessitadas. Era algo mais corporativo. Era um artifício legal e político de altíssimo nível, geralmente usado pela elite. O objetivo era garantir que um patriarca idoso, sem filhos biológicos capazes, adotasse herdeiros adultos. Generais, senadores. Exato. Essa manobra transferia legalmente para o adotado o nome da família, a autoridade, todas as propriedades e o dever sagrado de manter a linhagem intacta. E o ponto central é que, no momento em que a adoção era formalizada,
todos os débitos anteriores daquele homem adotado eram apagados instantaneamente pela lei romana. Ele assumiu uma identidade legal inteiramente nova e inquestionável. Pensar nisso como uma sucessão corporativa de alto escalão, tipo um CEO passando o bastão do império familiar, altera completamente o peso do texto. Não é só um abraço emocional de Deus. É a transferência irrevogável de um status monumental. Ele nos torna herdeiros plenos do próprio cosmos. E o Schreiner apoia totalmente essa questão da herança. Mas, fiel à sua metodologia, ele vai buscar o alicerce lá no Antigo Testamento. Êxodo 4, 22. Isso. Lá, a nação de Israel é chamada expressamente por Deus de meu primogênito. A filiação era um privilégio nacional e exclusivo de Israel. E a revolução teológica, o verdadeiro escândalo de Paulo, é afirmar que crentes gentios, de nações pagãs, estão recebendo o exato status de primogenitura que pertencia a Israel. E para garantir que ninguém duvide dessa transação legal, Paulo introduz o verbo grego simarteirei. O Espírito Santo age como a testemunha ocular oficial que corrobora essa nova realidade jurídica. Mas não é um contrato frio, né? É uma realidade tão íntima que transborda no clamor emocional de Abba, Pai. Mas aí vem o choque. Se acabamos de receber esse status legal impecável e somos herdeiros, a transição para a próxima sessão é profundamente perturbadora. Versículos 18 a 30. Paulo joga um balde de água fria na empolgação dos leitores. Ele introduz de forma avassaladora o tema do sofrimento, da fraqueza e do gemido. Para quem estuda a carta de forma linear, isso choca, porque o autor sairia do topo da montanha da glória direto para o gemido da criação. Porque Paulo não é um idealista descolado da realidade. Ele é um pastor lidando com cristãos reais, sofrendo em Roma. Ele está lidando com a famosa tensão escatológica, o já e o ainda não. Já somos filhos, mas ainda habitamos corpos que adoecem, envelhecem e morrem. A criação geme, os crentes gemem sobre o peso da mortalidade e o próprio Espírito geme dentro de nós. E aqui, a Gaventa faz uma observação literária espetacular. Sobre as dores de parto. Paulo usa essa metáfora clássica das dores de parto. Mas, contrariando toda a expectativa literária, ele não conclui a metáfora com um nascimento biológico. Em vez de dizer que aguardamos nascer algo novo, ele diz que aguardamos a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Ele sabota a própria metáfora de propósito. Sim. Porque se ele falasse de um nascimento natural no final da dor de parto, poderia implicar que a própria humanidade seria capaz de dar à luz essa nova era com seus próprios esforços. Ao mudar de volta para o termo adoção, ele frisa que a solução final vem de fora. É uma iniciativa legal, externa e exclusivamente divina. É uma manobra retórica brilhante. E para reforçar a certeza de que essa iniciativa divina não pode falhar, não importa a intensidade dos nossos sofrimentos atuais, o Schreiner nos leva a analisar minuciosamente os versículos 28 a 30. A famosa corrente de ouro da salvação. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, a esses também chamou. Justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É uma sequência de tirar o fôlego. O Schreiner enfatiza que Paulo constrói uma corrente lógica inquebrável, onde Deus é o sujeito ativo de ponta a ponta. Tem um detalhe gramatical crucial aqui que o Schreiner aponta, não tem? Sim. O último elo dessa corrente, a palavra glorificou, está no tempo verbal aoristo no grego. É um tempo verbal usado para descrever um evento que já ocorreu no passado. Ou seja, o nosso futuro glorioso, a nossa ressurreição final, é tão certo na mente soberana de Deus que Paulo fala dele como um fato histórico já consumado. A argumentação do Schreiner afirma categoricamente que não há a menor possibilidade teológica na gramática desse texto de que alguém justificado no meio da corrente deixe de ser glorificado no final. E o alvo de tudo isso é sermos conformados à imagem do Filho. Portanto, o sofrimento no meio do caminho não quebra a corrente de ouro. É a própria fornalha onde essa conformação acontece. Entender essa segurança férrea prepara o terreno perfeitamente para o clímax absoluto do capítulo. Versículos 31 a 39. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? É indiscutivelmente um dos pontos mais altos de toda a Bíblia. E eu adoro como nossos estudiosos olham para a resolução teológica desse trecho e, lendo exatamente as mesmas palavras, parecem escutar gêneros totalmente distintos. Se a gente colocar a Gaventa e o Schreiner frente a frente aqui, o contraste é incrível. É um contraste de tons espetacular. A Gaventa lê a conclusão do capítulo essencialmente com um gigantesco trash talk. Uma provocação aberta. Exato. Uma provocação audaciosa de Paulo contra as potências malignas. Para ela, é um manifesto estritamente militante. Paulo está no campo de batalha, zombando abertamente do pecado, ridicularizando a morte. Encarando os principados e potestades e declarando que o Deus Criador esmaga sob seus pés qualquer acusação. É uma cena digna de um épico de guerra. Enquanto isso, Schreiner lê os mesmíssimos versículos de desafio, mas ele não ouve som de espadas. Ele ouve o bater do martelo de um juiz. O tom dele é intensamente pastoral e baseado na jurisprudência celestial. Ele ancora essa visão nos fortes ecos do profeta Isaías. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? O Schreiner demonstra que isso é uma alusão direta a Isaías 50, o texto onde o servo sofredor confia na vindicação divina. E quando Paulo escreve aquele que não poupou a seu próprio filho, é um eco sonoro de Isaías 53. O servo entregue como sacrifício. Para o Schreiner, o ápice da segurança não é apenas que Deus tem mais poder militar, mas é uma vitória legal e judicial fundamentada na morte expiatória de Cristo. A justiça do tribunal foi satisfeita. Não resta condenação possível, porque toda a ira e a justiça de Deus já foram descarregadas no sacrifício perfeito do Filho. Então, a gente tem o tribunal do Schreiner de um lado e o campo de batalha da Gaventa do outro. E onde o Douglas Moo entra para estabilizar esse embate. O Moo traz a frieza afiada da lógica rabínica. Ele lembra do treinamento do próprio Paulo aos pés de Gamaliel. Paulo está usando uma técnica clássica chamada Kal Vayomer, que é o argumento do menor para o maior. Ou do mais difícil para o mais fácil. A estrutura lógica é a seguinte: se Deus já realizou a obra infinitamente mais difícil e custosa do universo, que foi justificar e declarar inocentes seres humanos que eram inimigos, e fez isso ao custo da morte de seu filho, quanto mais ele fará a parte, digamos, logicamente mais fácil. Se o preço já foi pago para salvar inimigos, é infinitamente garantido que ele salvará esses mesmos indivíduos agora adotados como filhos, da ira no dia do juízo final. O amor divino que cruzou a trincheira da nossa inimizade certamente vai cruzar e destruir qualquer obstáculo no futuro. Analisando toda essa riqueza formidável, desde a quebra de correntes no mercado de escravos, a adoção romana, tribunal celestial, até chegar à lógica rabínica, precisamos unir essas peças para quem nos escuta. O grande resumo. Se fôssemos sintetizar a teologia monumental de Romanos 8 em uma única grande ideia central, como ela soaria? Reunindo as nossas 3 lentes de hoje, a tese central seria algo assim: a garantia inabalável da nossa glória futura não repousa em nosso frágil e inconstante desempenho moral, mas sim na invasão cósmica do Espírito Santo, que nos adota legalmente como herdeiros do universo e derrota definitivamente, no tribunal e no campo de batalha, os poderes escravizadores do pecado e da morte. É uma declaração majestosa. É uma obra de resgate total em que o refém estava tão cativo que não teve sequer como assinar o próprio cheque de resgate. E isso nos conduz direto à nossa ponte de aplicação. Falar de batalhas cósmicas e justificações forenses é intelectualmente muito saboroso. Mas a gente precisa descer isso para o chão da fábrica. Como essa exegese árida toca a vida real na segunda-feira de manhã? Precisamos ser muito específicos aqui e evitar aquele clichê terapêutico de apenas dizer confie mais no plano de Deus. Onde a teologia de Romanos 8 toca o chão frio e duro da realidade diária é na profunda teologia do gemido, nos versículos 26 e 27. Para os nossos ouvintes que estão enfrentando batalhas concretas e esmagadoras agora mesmo. Um diagnóstico de uma doença severa, um luto paralisante, depressão clínica. A aplicação exegética deste capítulo é oxigênio puro. A cultura muitas vezes diz que a dor é sinal de falta de fé.
Mas o texto diz que esse sofrimento excruciante não é sinal de que o Espírito abandonou o crente. Não é um castigo. Pelo contrário. É contraintuitivo. É exatamente na nossa fraqueza absoluta, no fundo do poço, que o Espírito Santo nos assiste de forma mais próxima. E é muito mais do que apenas assistir com simpatia lá de fora. O texto revela que em nossa completa incapacidade de orar, naqueles momentos em que a teologia falha e as palavras secam na garganta, o próprio Espírito de Deus intercede dentro de nós. Ele atua como o tradutor divino. Ele pega os nossos gemidos incoerentes e os traduz na presença do Pai. Alinhando a nossa dor profunda com a vontade de Deus, isso tem uma implicação sísmica. O sofrimento presente não é um acidente no painel de controle de Deus. O sofrimento é o próprio palco, o cadinho ardente onde a nossa filiação está sendo forjada rumo à glória eterna. É libertador. É uma estrutura teológica que nos dá total permissão bíblica para lamentar e chorar, mas sem perder 1 milímetro da nossa esperança. Exatamente. O gemido dilacerado da nossa humanidade, unido ao gemido perfeito do Espírito, é a garantia de que a redenção está a caminho. Bom, para fechar a nossa análise de hoje e deixar a nossa audiência ponderando o texto durante a semana, a gente oferece uma reflexão instigante que ecoa diretamente aquela ideia de partidarismo da gaveta. Se o Espírito Santo que habita hoje em cada crente é uma força militante, invasora, que já declarou e garantiu a vitória total, como essa realidade muda a forma como encaramos as nossas lutas morais e tentações diárias. Isso deveria reescrever toda a nossa abordagem da vida cristã. Nós não devemos mais acordar de manhã nos vendo como prisioneiros de guerra aterrorizados, tentando desesperadamente escapar antes de sermos destruídos. Por causa daquela adoção legal definitiva, nós agora lutamos e resistimos como herdeiros plenos, vitoriosos. Nossa missão não é fugir, mas ocupar, plantar bandeira e resistir numa terra que já foi legalmente conquistada pelo nosso rei. A nossa postura diante do pecado não é a de um escravo temendo a derrota, mas a de um filho que tem o triunfo eterno garantido. É uma fundação de fé verdadeiramente inabalável. Mas, teologicamente falando, estabelecer uma certeza tão esmagadora cria um problema lógico espinhoso no meio do argumento de Paulo. A grande tensão que vem a seguir. Afinal, se o nosso Deus é tão absurdamente fiel à sua igreja, garantindo que nenhum elo dessa corrente de ouro se quebre, o que aconteceu com as suas antigas promessas feitas com juramento à nação de Israel? Já que a maioria deles rejeitou o Messias. Será que Deus simplesmente mudou de ideia e quebrou seu contrato original? Essa pergunta é a angústia dilacerante que toma conta do coração do apóstolo logo na abertura do capítulo 9. É uma crise monumental de Teodiceia. Uma crise que ameaça colocar em xeque a integridade do próprio caráter de Deus. Se a palavra de Deus falhou para Israel, por que os cristãos deveriam confiar nela em Romanos 8? E é exatamente este mistério profundo que nós iremos explorar minuciosamente no nosso próximo encontro. Até lá, continuem mergulhados no texto.